Então, na temática de hoje, as pessoas amadas do mundo, para a gente entender o que é pecado e o que não é pecado. Entender o que é a vida espiritual e a vida não espiritual. Isso porque, a respeito de ser amada pelo mundo, as pessoas fazem de tudo para ser amadas, para ser respeitadas pelo mundo. E vivem enganadas, redondamente enganadas, achando que são importantes. E a coisa desce tanto ao fundo do poço, ao mais profundo lamaçal, em que as pessoas se achando que, desse conceito, a sociedade, eu quero ser afirmado, eu quero ser notório, eu quero ser percebido, que chega a fazer coisas terríveis, coisas tremendas, chega até a se humilhar diante dos homens, até o pecado de estimação só para ser reconhecido, até o políticozinho de estimação. Muitas vezes a gente olha para muitos desses, não é o caso de Alagoa Nova, não vamos ser taxativos, não vamos ser xiitas, não é, conservadores, mas muitos que a gente olha são pessoas que vivem lançadas na bebida, outras em drogas, outras infiéis, até mesmo a família, né? Traidoras, mulheres que estão em gestões que traem o marido, e vice-versa, e outras questões infiéis. E não tem a menor relevância, não tem a menor expressão de nada, simplesmente são pessoas vazias, e os que seguem achando que vai ser importante, que vai ser notório, são cegos guiando cegos. Quando a verdadeira fé, a verdadeira expressão, os verdadeiros exemplos de vida estão nas lideranças cristãs. Aqueles que normalmente combatem o pecado, aqueles que são referência, que são testemunhos. Mas o mundo prefere viver, ser notada por uma sociedade, quando falo sociedade, globalizada, não municipalizada, atenção, para não botar palavras na minha boca. O povo tem esse costume, eu falo uma coisa e leva para o outro lado. A sociedade globalizada, onde a imoralidade, a permissão, os relacionamentos abertos acontecem. E as pessoas querem notoriedade. E a primeira falha, no primeiro deslize que essas pessoas que não têm conceitos, não têm personalidades, são Marias, vai com a outra, levada por quê? Levada por movimentos, por ondas, pela crista da onda, né? Não é pelo Cristo, não é a crista da onda, pelo modismo, a politicagem. Quando as pessoas falham, não concordam, elas são execradas, são descartadas, são marginalizadas. Por quê? Porque estão querendo ser amadas por alguém, por um sistema, por algo que não dá o mínimo valor. E muitas vezes nós vemos isso até no seio da nossa família. Vemos isso. Eu sou testemunha ocular, eu sou testemunha viva, porque também sou família. E que dentro desse contexto nós não somos família, nós somos figurantes. Tem um filme lá, tem o artista principal, o protagonista, os fulanos que estão lá contracenando, e tem os figurantes que aparecem lá no fundo. Houve uma explosão, um bocado de pessoas correm de quem nem percebe. E muitas vezes nós estamos vivendo esse contexto em uma sociedade, em uma família, em uma religião, que nós somos figurantes, nós apenas somamos números, nós não somos importantes, simplesmente levamos eles nas costas, os tornamos importantes quando somos desprezados, somos vituperados, dilacerados por um sistema corrupto que tem levado corruptores, seguidores à autodestruição, esquecendo que Jesus, na sua bondade, Jesus, na sua essência, é que ama cada um de nós incondicionalmente, é que nos firma, é que nos dá notoriedade.
Tem pessoas que fazem questão demais de ser amada pelo mundo, de serem vistas pelo mundo, de serem aceitas por uma sociedade que não tem nada a dar à sociedade mundana, a não ser droga, prostituição, religião, licenciosidades, imoralidade, luxúria, bebedeira. Desde o princípio tem sido assim. Querem ser amada por uma sociedade e ao mesmo tempo, simultaneamente, odeia a Deus, odeia a Cristo, porque não tem parceria, tem vergonha, tenta esconder e só recorre às coisas de Deus no momento de necessidade, de doença, de morte, no momento em que está pulsando ali com medo de partir deste mundo. Agora vem essas pessoas, dizem que ama a Deus, mas não amam, detestam a Deus. A prova isso é que não existe povo mais odiado, povo mais desprezado do que o povo cristão evangélico. Ninguém gosta de crente. Não me venha com essa história, eu tenho um crente no meu trabalho, eu tenho altamente, de forma alguma. Se faz qualquer coisa, não chama o crente, porque tem vergonha, porque lá vai correr a safadagem. Só chama o crente na hora de ter vantagem. Não ama a Deus, não ama nada que tem relação com Deus. Papai e mamãe, vou dar um exemplo, vou ser explícito. Papai e mamãe, quando quer pecar, bota os filhinhos para dormir, para fazer safadezas escondidas. É assim que funciona. Não estou falando da conjugalidade, estou falando da imoralidade. E o mundo, quando quer pecar, a primeira coisa que faz, descarta os crentes, para ele não ver o que a gente está fazendo. Vamos corroborar o que estou falando, vamos fortalecer. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19, para não dizer que eu estou contando história aqui da carrochinha, fantasia, de forma alguma. É Bíblia, é bibliologia. João 15, 18 e 19. Disse Jesus: se o mundo vos odeia, primeiro que odiar a vós, me odiou a mim. Até parece uma redundância, mas é Bíblia, me odiou a mim. Versículo 19. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Observe que é um trocadilho, ó. O mundo odeia vocês crentes, que odeia a mim, porque sou Deus. E odeia a vós, porque eu tirei vocês de lá. Então, quero chamar a atenção, quero abrir a minha mente, o meu coração, para que você também conheça essa virtude. Nós podemos desfrutar de tudo que está no mundo. Deus deixou para nós mesmos. Comer, beber, sem ser a bebedeira cachaçada. Ir para a praia, ir para tomar o banho de rio, ir para a festa, não tem problema. O problema está no excesso, está, como diz os antigos, a lassidão, o pecado, a luxúria, a depravação, a imoralidade, que no fim recorre a uma religião e simplesmente diz: perdoados estão os teus pecados. Como a coisa não funciona assim? Então o mundo não quer um Deus de santificação, o mundo não quer um Deus que transforma, o mundo não quer um Deus que orienta, que faz um processo de santificação. O mundo quer uma religião que está perdoado. Não tem problema, continua. Mas o agravante é que as pessoas querem ser vistas pelo mundo. E não querem ser vistas, não querem ser observadas por Deus, porque sabe que existe uma cobrança, existe uma responsabilidade, uma reciprocidade. Você tem que dar para receber. Dá o quê? Adoração, santificação, mudança de vida, frutos dignos de louvor e de arrependimento. E não é fácil, não. Quem vier me dizer que tomar cachaça, que prostituição, que a sexualidade ilícita fora do casamento
É ruim, não me engana, não é bom. Se fosse ruim, ninguém fazia. Agora falo como aos meus, as pessoas que estão comigo durante a terapia, as que interagem comigo, aonde isso vai levar você? Aos consulentes, não é? Qual o final do caminho que você está trilhando? Qual o final dessa sociedade que você abraçou, em que tudo é lícito, não tem restrição, e ela mesmo cobra de você e despreza você? No mundo tem um adágio, me veio esse pensamento agora, tem um pensamento popular que diz: o sol nasce para todos. Isso é verdade. O sol nasce para todos, isso é verdade. Mas eu quero que você compreenda a outra parte que o poeta, que o escritor, que o filósofo não escreveu. Ele escreveu: o sol nasce para todos. Esqueceu de adicionar: mas a sombra é para poucos. Observa bem, o sol é para todos, mas a sombra é para poucos. Você vê que são poucos ricos, são poucos que são felizes no mundo. Não nasce para todos, o dinheiro não vem para todos, a chuva não vem para todos. E por que poucos galgam disso? Por que poucos estão na sombra? Começa a pensar nisso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, tem resposta para tudo. Em relação, em expressão ao reino de Deus, no Evangelho de Mateus 22:14, Jesus disse o seguinte: são muitos chamados e poucos escolhidos, disse Jesus. São muitos chamados e poucos escolhidos. Agora vamos unir o útil ao agradável. O sol nasce para todos, mas a sombra é para poucos. Agora a salvação é para todos. A salvação não faz acepção de pessoas: rico, pobre, negro, branco, homem, mulher, pecador, depravado, prostituto, ladrão. Não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. Aí a Bíblia diz: a sombra agora é para poucos. Sabe por quê? Porque na esfera espiritual são poucos os que querem entrar no reino de Deus. O sol nasce para todos, a sombra é para poucos. A salvação é para todos, mas são poucos os escolhidos. Agora vem o questionamento: de que lado você está? Qual a sua posição? Está sendo amada por Deus? Está sendo amada pelo mundo? Ou você pensa que no âmbito espiritual existe uma bilateralidade, né? É bilateral. Pode ser amada pelo mundo e amada por Deus. A Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de ser amada por um e desprezada por outros. Não tem como você agradar o mundo, não tem como você agradar o sistema, não tem como você agradar a religião fora de Cristo, não tem como você agradar a seu político de estimação e agradar a Deus ao mesmo tempo, porque Deus não está nesse negócio. Você pode levar a vida normal, comprar, vender, interagir, tudo bem. Mas nunca romantizando com o diabo, nunca tendo um caso amoroso com o diabo, porque tem gente que é assim. Tem a sua esposa, o seu esposo, o namorado, a namorada, mas faz questão de ir lá fora buscar um caso extraconjugal, um caso extra-amoroso. E tem gente que é assim. Quer viver com Deus, quer amar a Deus, quer ser amada por Deus, mas vive ao mesmo tempo romance com o diabo. Vive as delícias, os manjares, os prazeres do mundo. Escondido, sai da igreja, glória a Deus, aleluia. Hoje é dia de festa, hoje é dia de liturgia. Quando sai, começa a fuleiragem, como diz o missionário Jonatas.
Aí a palavra de Deus, Deus vendo as pessoas vivendo uma história de amor com Satanás. Quero dizer, a sociedade corrupta do século XXI, de todos os séculos, mas o XXI que estou vivendo agora, não quero saber do futuro nem do passado, do presente. A sociedade imoral, promíscua, pós-modernista, contemporânea, está vivendo um romance, uma história de amor com Satanás. Aí a palavra de Deus, do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Observa o seguinte: normalmente, como Deus não é homem nem mulher, de forma alguma. Deus é soberano. Os anjos não são homens nem mulher, são seres soberanos, mas recebe a qualificação do gênero masculino. Não dizemos deuses de forma alguma. E normalmente a Bíblia se refere prostitutos, ladrões, os feiticeiros. Ela não refere o gênero feminino, porque quando diz o masculino, está todo mundo globalizado. O mundo não diz amunda. Deus amou o mundo de tal maneira, não diz amunda, não existe. Não existe isso, tem essa palavra. Então, quando fala no homem, aprenda isso. A mulher está no meio, no grupo. Mas aqui na Bíblia, parece uma redundância, parece até uma adição desnecessária quando diz adúlteros e adúlteras, gênero masculino e feminino. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Por quê? Porque nesse caso, nesse versículo, ele quer chamar a atenção para o adultério espiritual. Que se refere à infidelidade espiritual, adultério espiritual, deslealdade espiritual, hostilidade contra Deus. Nós percebemos aqui, eu vou usar uma antropatia. O que é antropatia? Deus com sentimento de homem, por exemplo, diz: os carros de Deus são milhares de milhares. Deus não tem carro de forma alguma, para o homem entender, não é? Porque faz dos anjos os seus cavalos. Lá no Salmo 26. Mas não é cavalo, não, é figura de linguagem para o homem entender. Se eu usasse aqui o antropatia, Deus falando com a linguagem do homem, diria: você homem, você mulher, que comete esse adultério espiritual, que prevarica contra a bondade de Deus, que quer amar e servir ao mundo e ao mesmo tempo amar e servir a Deus, que vive fora de todo e qualquer plano que foi premeditado, que foi sonhado, que foi realizado por Deus desde o princípio da criação. O maior projeto de Deus, o homem, diz a Bíblia, coroa da criação, mulher, agora uma família. O maior projeto de Deus. E hoje os homens estão pervertendo esses valores, estão mudando. Volto a dizer, vivendo uma história de amor com Satanás, uma história de amor com o mundo. Mas se o seu líder religioso, se o seu pastor nunca lhe disse isso, hoje eu vou lhe dizer. É Bíblia, é teologia, é teologia. A teologia das teologias, aprenda. O diabo, o Satanás, não tem capacidade de amar.
Esse é o maior ódio que ele tem da humanidade. O diabo não tem capacidade de amar. A sociedade que você vive não tem capacidade de amar, porque é cada um por si. É como eu falei há poucos dias: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, você se vire. É esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo capitalista, esse mundo consumista, esse mundo religioso que tenta perverter, subverter os valores espirituais para subjugar o que Deus tem determinado. Vamos ver se isso tem fundamento. Estou já parando. 1 João capítulo 21, Epístola de João agora, capítulo 21, versículos 15 e 16. Assim diz o Senhor para a Lagoa Nova, assim diz o Senhor para a sua vida no dia de hoje: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você pergunta: o que é que eu vivo do mundo? Eu não vou amar o mundo, não. Entenda bem, o mundo aqui tem relação com o pecado, com os deleites, com as orgias, com as falsas religiões, com a política partidária. Daqui a pouco a gente, numa reunião de pastores, a gente estava vendo uns casos da Rússia, de uns políticos corruptos, da Sérvia, depois vimos os casos do Canadá. Quem vive antenado aí sabe disso, os casos da Europa, do presidente da França e outros. Aí vem da China, esculhambação. Coreia do Sul, sempre tem uma irmã, uma amiga, nós conversamos sobre isso. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte. O mundo todo vivendo dentro desse contexto. Não é só o Brasil, não. O Brasil é o mais desmantelado do que o Brasil faz na cara, abertamente. E diz: não fiz nada não, fiz nada não. É o melhor da região. É o Brasil que diz. Vocês não têm que amar, vocês têm que amar Deus, viver no mundo, aproveitar tudo, a chuva, a água, a alimentação, mas sem amar, simplesmente amando a Deus sobre todas as coisas, que assim diz o Decálogo, assim diz o Talmud, assim diz os 10 mandamentos: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua força e de todo o teu conhecimento. Novo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Observe que é um mandamento, é uma determinação. Você pode desfrutar, você pode viver, você pode gozar, né, ter prazer nas coisas que o mundo oferece, mas se amar ele nem o pecado, mas simplesmente amar a Deus. Diz a Bíblia: não ameis o mundo nem o que o mundo há. No 16 diz: pois tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, ou a concupiscência é desejo demasiado, a bebedeira, a sexualidade, a roubalheira, o mexerico, a concupiscência da carne. Aí vem a concupiscência dos olhos, isso que os olhos veem, deseja, aquilo que não é seu, é roubar, é tomar, é extorquir, é falar, é desfazer do teu vizinho, é desfazer da uma pessoa aí como imagem e semelhança de Deus. Eu não valho nada, eu não significo nada, eu não sou alguém. Você é alguém, mas nessa sociedade que você vive, você não tem valor. Observe quantas pessoas importantes passaram por aqui. Eu vou dar um exemplo até de honra, de respeito. Eu vou dar exemplo: não teve político do passado que trabalhou mais por nossa terra, que empregou muita gente nessa terra do que o seu Alípio. Tenho muito respeito por ele e pela família. Ganhou não sei quantas gestões, não quero saber. Ganhou, foi eleito, depois queria se despedir, anos depois como vereador, não ganhou nem para vereador. Sabe por quê? Porque o mundo é mau, as pessoas são ingratas, as pessoas são ruins, as mesmas pessoas que crucificaram Jesus, as mesmas pessoas que venderam a Jesus. Está aí a prova. A ingratidão desse exemplo para a gente entender que muitas vezes nós estamos em cima, vivemos bem, vivemos em honra, mas o momento da cobrança, o momento da chegada a conta vai chegar. Então a concupiscência dos olhos e o que? A soberba da vida. O terceiro ponto é o que há no mundo. É a ostentação, você achar que é.
Eu evangelizo agora, eu trabalho numa área onde eu passei a infância todinha, de um lado para outro com bicicleta, pescando, caçando, acampando. E hoje eu passo, é tudo diferente. Não já tem nem ano de estar no açude daquele. É a ostentação, a soberba da vida. Aí diz no final: não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, meus amados, terminando essa palavra, quero dizer uma coisa: todos os fracassos e os fracassados vistos no mundo inteiro são, sabe quais? Aqueles que abandonaram ao Senhor Deus. Os fracassos da vida, os fracassados do mundo, são aqueles que abandonaram a Deus, tentaram sozinho e não conheceram. Porque as coisas do mundo podem parecer boas, mas isso é uma ilusão. Terminando, primeira epístola de Pedro 1:18 e 19, que diz: sabendo que tudo aquilo nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado de Deus e conserva a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele, assim diz o Senhor. Sabemos que somos de Deus e que agora o versículo importante terminar. Sabemos que somos de Deus, os crentes, e que todo mundo jaz no maligno, isso é, todo o mundo aí pecador está no maligno. Então nós não desejamos isso para a sua vida, nós não desejamos isso para você, mas que você tenha a felicidade espiritual, que você tenha a alegria do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. E vamos terminando mais uma programação líder de audiência. Programa Missionário